Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. A prisão de Coruja, na Rússia, é muito possivelmente um dos lugares mais horrendos da Terra. Em geral, as prisões não são exatamente hotéis 5 estrelas, mas a prisão de Coruja na Rússia leva aos horrores que a maioria das prisões é conhecida por ter e os amplifica a um nível extremo. Os presos enfrentam temperaturas extremas, atingindo menos 50 graus Celsius, junto com condições que frequentemente são severas e desumanas. Número 9. A prisão da Coruja Polar, um lugar de confinamento extremo. Imagine estar confinado a uma instalação localizada a cerca de 3 dias de viagem de qualquer forma de civilização, cercada por gelo. Durante todo o ano, esse cenário pinta uma imagem vívida da existência sombria enfrentada por presos na prisão oficialmente conhecida como Colônia Penal número 18 da Penitenciária Federal da Rússia. Essa instalação é situada bem acima do Círculo Polar Ártico. Os prisioneiros do norte da Rússia são transportados de trem de Moscou para a estação mais próxima, uma viagem que leva mais de 2 dias, seguida de uma viagem de ônibus antes de finalmente chegar à prisão. A prisão da Coruja Polar parece um mundo totalmente diferente, milhares de milhas de distância da norma. É infame por seu frio extremo, com temperaturas caindo para menos 40 graus Celsius, tornando a sobrevivência incrivelmente desafiadora. O nome da prisão é derivado do clima severo e um grande esculpido coruja que cumprimenta os visitantes na entrada. É uma das 7 mais temidas penitenciárias que abrigam a maioria dos criminosos endurecidos, incluindo serial assassinos e terroristas políticos. Um dos presos mais notórios associados à prisão da Coruja Polar é Alexander Pushkin, um serial killer que reivindicou mais de 60 vítimas. Ele declarou infamemente sua intenção de matar pessoas suficientes para encher todos os quadrados em um tabuleiro de xadrez. Após sua condenação, ele foi condenado à prisão perpétua em confinamento solitário. As condições da prisão o levaram a declarar que a morte seria preferível à vida lá. Se um criminoso do seu calibre acha a prisão insuportável, é claro que as condições são excepcionalmente severas. A prisão da Coruja Polar é notória não apenas por suas temperaturas congelantes, mas também por seu ambiente psicológico opressivo. Os presos são confinados a celas simples ou duplas com uma cama. Eles são proibidos de sentar ou deitar até que as luzes se apaguem. A tensão mental para sentar e ficar em pé o dia todo é imensa. Embora a prisão permita a cada preso uma caminhada diária por 1 hora e 30 minutos, isso dificilmente é um alívio. O espaço ao ar livre é apenas outra área confinada cercada por altas paredes de concreto fixadas com barras de ferro. Durante o tempo exterior, os presos são monitorados por um guarda percorrendo o perímetro, garantindo que mesmo momentos de suposta liberdade são ofuscados pela realidade de seu confinamento de longo prazo. Nesse ambiente, nega aos prisioneiros qualquer senso de comunidade que muitas vezes pode ajudar os presos a lidar com suas circunstâncias. Na Coruja Polar, com mais de 300 detentos, interação social é praticamente inexistente. Cada prisioneiro é confinado à sua cela, raramente vendo ou falando com qualquer pessoa além de sua designação ou colega de quarto. Isso levanta questões éticas sobre o tratamento de presos em instalações como na Coruja Polar. Enquanto a gestão da prisão pode argumentar que tais medidas rigorosas são necessárias para a segurança a longo prazo, os efeitos na saúde mental dos presos não podem ser ignorados. Não há áreas comunitárias para refeições, sem tempo de exercício compartilhado e sem oportunidades de interação. Embora possam compartilhar um conjunto duplo, a comunicação é limitada a sussurros. Os presos podem ver sua família membros apenas uma vez por ano durante visitações que exigem extensos registros e viagem através de condições difíceis, apenas para passar alguns minutos com entes queridos. Para muitos, este limitado contato pode não valer a pena. A vida na prisão da Coruja Polar é uma rotina monótona, marcada por desgaste físico e mental. As refeições são sempre as mesmas, os programas de rádio são limitados e a seleção de filmes que eles podem assistir uma vez por semana é mínima. Suas vidas são altamente regulamentadas, reduzindo sua existência a um ciclo de repetição. Surpreendentemente, apesar dessas condições terríveis, não houve registro de tentativas de fuga bem-sucedidas da prisão. Ela apresenta várias camadas de segurança, incluindo 3 portas de ferro, 5 camadas de esgrima e uma equipe de 20 guardas com cães pastores caucasianos.
anos. Em 2011, um preso chamado Alexander Elistratov tentou fugir durante uma caminhada diária, mas foi rapidamente capturado pelos cães da prisão. Após essa fuga fracassada, ele foi colocado em confinamento solitário, onde permaneceu até sua morte trágica alguns meses depois. Em resposta a esse incidente, a prisão implementou medidas de segurança ainda mais rigorosas. Desde então, nenhum preso ousou tentar fugir da prisão da Coruja Polar novamente. Eles se resignaram ao seu isolamento, ajustando-se às condições enquanto enfrentam a perspectiva sombria de vida no frio extremo ou no pedágio psicológico de seu confinamento. Se você acha que as condições na prisão da Coruja Polar são duras, prepare-se para outro choque ao mudarmos o foco para a prisão de Budka. Ao contrário da Coruja Polar, a prisão de Budka apresenta um conjunto totalmente diferente de desafios. Localizada no distrito central de Moscou, é caracterizada por extremos de calor durante os meses de verão, tornando-a uma das prisões mais perigosas da Rússia. Aqui, os presos suportam uma visão muito diferente de ambiente, mas enfrentam suas próprias lutas e dificuldades. Budka é notório por sua superlotação, que pode levar a tensões graves entre presos com espaço e recursos limitados. As condições podem se tornar perigosas, tornando o ambiente volátil que os presos muitas vezes experimentam confrontos físicos e estresse psicológico devido à falta de privacidade e espaço pessoal. Além disso, Budka tem uma reputação de alto nível de corrupção, com denúncias de suborno e outras atividades ilícitas, complicando a vida daqueles encarcerados lá. O forte contraste entre essas duas instalações destaca as próprias experiências dos prisioneiros dentro do sistema penal russo. Em cada prisão, incorpora diferentes formas de punição, isolamento e a capacidade humana de suportar em face de adversidades extremas. À medida que exploramos as realidades dessas prisões, descobrimos as profundezas da resiliência e as complexidades da justiça em um mundo onde as condições podem ser física e mentalmente atormentadoras. Na prisão da Coruja Polar, muitas vezes os detentos expressam seu desconforto com o frio extremo, enquanto aqueles na prisão de Budka enfrentam o calor opressivo. A prisão de Budka, do século XVII, tem uma longa história, com a estrutura atual construída em 1879 durante a Jornada de Catarina, a Grande. Regia inicialmente usada como instalações de trânsito para prisioneiros durante a União Soviética, evoluiu ao longo dos anos. Hoje, espiando por trás das grades desta histórica prisão, você provavelmente encontrará prisioneiros políticos, revolucionários e opositores do governo. Budka é uma das maiores prisões da Rússia e é notório por ser extremamente superlotado. Tem cerca de 100 presos em celas projetadas para apenas 10, um fato que coloca Budka no oposto do espectro da prisão da Coruja Polar. A superlotação afeta significativamente a saúde dos detentos, levando a uma maior probabilidade de propagação de doenças, nomeadamente tuberculose e HIV. Na Rússia, os guardas prisionais geralmente transportam os presos em vans apertados, colocando indivíduos saudáveis em risco de exposição a doenças como tuberculose. Além disso, muitos companheiros de cela são usuários de drogas e, com apenas uma agulha por cela, a propagação da AIDS torna-se ainda mais prevalente. Compartilhar uma agulha única entre 1 a 100 detentos aumenta sérios problemas de saúde pública. Consequentemente, é difícil encontrar presos saudáveis em Budka, o que contribui para sua reputação como uma das prisões mais perigosas da Rússia. Número 8. Prisão do Cisne Branco. Oficialmente conhecido como Colônia Penal número 2, a prisão do Cisne Branco é uma das 7 instalações Supermax localizadas na Rússia. Esta prisão também abriga presos condenados à prisão perpétua. Estabelecida em 1938, principalmente para infratores políticos, particularmente clérigos, a prisão do Cisne Branco tornou-se uma instalação permanente para presos perpétuos em 1999. Desde então, nenhum detento foi libertado desta prisão por qualquer motivo. Ao contrário de Budka, o Cisne Branco tem uma maior capacidade e atualmente abriga cerca de 300 presos, permitindo um máximo de 3 indivíduos por cela. O nome Cisne Branco é derivado da fachada branca da prisão e do método pelo qual os guardas escoltam presos, segurando suas mãos algemadas em um ângulo de 90 graus, dando a aparência de cisnes. Um austero contraste com sua realidade sombria, uma das características definidoras da prisão do Cisne Branco é sua comunicação rigorosa e restrições. Ao
Ao contrário de algumas instalações, onde os presos podem ouvir rádio ou ocasionalmente assistir televisão, o Cisne Branco proíbe todas as formas de contato com o mundo exterior. Os presos não podem receber visitantes, e uma vez que entram, eles estão isolados da família e dos amigos indefinidamente. Esse isolamento pode ter efeitos psicológicos profundos, levando a sentimentos severos de solidão e desespero. Entendendo o potencial impacto de tais condições, o Cisne Branco emprega psicólogos no local. Seu papel inclui avaliar os presos antes de atribuí-los colegas de quarto, garantindo compatibilidade e reduzindo conflitos. Isso realça a consciência da tensão mental no ambiente prisional. Além disso, psicólogos podem fornecer apoio aos presos que lutam com o intenso isolamento, proporcionando alguma aparência de normalidade. Os presos são permitidos uma caminhada diária ao ar livre com duração de 1 hora e recebem um banho de 10 minutos uma vez por semana. Embora esses subsídios possam parecer mínimos, eles representam um pequeno alívio em um ambiente restritivo. As caminhadas diárias são monitoradas de perto e o ambiente árido oferece pouco conforto, reforçando a sensação de confinamento. Além disso, o forte contraste entre as várias prisões na Rússia enfatiza diferentes filosofias de punição e reabilitação. Por exemplo, enquanto a prisão da Coruja Polar se concentra no isolamento extremo e condições adversas, a superlotação em Butka cria um conjunto totalmente diferente de desafios. Em Butka, os presos muitas vezes se envolvem em estratégias de sobrevivência, formando grupos para proteção, o que pode levar a conflitos e mais violência. O contexto histórico dessas prisões acrescenta outra camada de complexidade. Butka, por exemplo, abrigou notáveis dissidentes ao longo de sua história, tornando-se uma visão significativa na paisagem da repressão política russa. Seu legado influencia as experiências atuais dos presos, com muitos ainda sentindo o peso das injustiças históricas. A prisão já viu presos famosos, como dissidentes e ativistas, o que aumenta sua notoriedade. Ao examinarmos as realidades enfrentadas pelos presos nessas instalações, também devemos considerar as implicações mais amplas do sistema penal russo. Ao longo dos anos, organizações de direitos humanos levantaram preocupações sobre o tratamento dos reclusos. A parte mais importante hoje são as violações dos direitos humanos na prisão, particularmente no que diz respeito à superlotação e falta de assistência médica. Relatórios indicam que muitos prisioneiros sofrem de problemas de saúde mental não tratados, agravam os desafios enfrentados pelos detentos durante o encarceramento. Além disso, o uso do confinamento solitário como medida disciplinar em diversas prisões russas, incluindo Coruja Polar e Cisne Branco, tem recebido críticas de especialistas. Argumenta-se que longos períodos de isolamento podem levar a sofrimento psicológico grave, reforçando a noção de que essas instalações podem priorizar a punição sobre a reabilitação. A discussão sobre as condições prisionais naturalmente leva a considerações sobre a experiência humana. Dentro dessas paredes, presos em Butka e Cisne Branco navegam em suas vidas diárias sob vigilância constante, com a ameaça de violência pairando sobre este ambiente. Não só o comportamento, mas também o bem-estar psicológico é afetado, levando a adaptações que podem ser prejudiciais. Ao considerarmos o destino dos encarcerados nessas instituições, é evidente que as experiências dos presos são moldadas não apenas por seus arredores imediatos, mas também pelo contexto sociopolítico mais amplo. Cada prisão conta uma história sobre a condição humana sob circunstâncias extremas, revelando insights sobre resiliência e adaptação. A luta pela dignidade dentro de um sistema punitivo nos permite apreciar os desafios enfrentados pelos presos e as implicações éticas das práticas de encarceramento na Rússia. À medida que nos aprofundamos nas realidades dessas prisões, descobrimos as profundezas da resiliência humana e as complexidades da justiça em um mundo onde condições podem ser física e mentalmente atormentadoras. As histórias dessas prisões contribuem para uma narrativa mais ampla sobre punição do crime e o potencial de reabilitação, desafiando-nos a pensar criticamente sobre justiça e humanidade. Agora que exploramos a prisão de Butka e Cisne Branco, estamos prontos para explorar a próxima prisão, a prisão do Golfinho Negro. Número 7. Prisão Golfinho Negro. A prisão do Golfinho Negro, oficialmente conhecida como Colônia Penal número 6, é uma das prisões mais antigas da Rússia, estabelecida em 1745. Apesar da passagem dos séculos, as duras condições de vida permanecem praticamente inalteradas, tornando-a uma das instalações mais difíceis do país. Originalmente projetada para abrigar indivíduos condenados à prisão perpétua com trabalho forçado, ganhou o apelido de Golfinho Preto, devido a uma escultura de golfinho preto localizada
localizada na entrada principal, feita por um preso. Hoje, a prisão do Golfinho Negro abriga alguns dos criminosos mais perigosos, incluindo assassinos, terroristas e criminosos violentos. O projeto da prisão garante que os presos sejam confinados em celas isoladas, cada uma protegida com várias barreiras, permitindo vigilância contínua e tornando o escape virtualmente impossível. Normalmente, 2 presos compartilham uma cela de aproximadamente 15 metros quadrados, onde devem permanecer durante todo o dia sem oportunidade de sentar ou deitar até que as luzes se apaguem às 10 horas. O regime implacável aumenta a tensão psicológica experimentada pelos presos. Guardas prisionais realizam rondas a cada 15 minutos, garantindo a conformidade com a regra permanente. Qualquer infração resulta em confinamento solitário, uma punição temida pelos presos. A rotina diária inclui uma dieta escassa, consistindo apenas de sopa e pão servidos 4 vezes ao dia. A monotonia das refeições e a falta de variedade na dieta contribuem para a atmosfera opressiva. Os presos têm oportunidades limitadas de lazer, podendo apenas ler livros ou jornais e ouvir o rádio, com opções de entretenimento severamente restritas. O tempo de exercício restrito na prisão do Golfinho Negro consiste em andar de um lado para o outro numa área segura sob supervisão de guarda, oferecendo pouco em forma de atividade física ou mental. A comunidade é quase inexistente, sem refeições coletivas ou áreas de lazer. As refeições são servidas através de uma pequena abertura nas portas das celas, isolando ainda mais os presos. Eles são vendados durante transporte, garantindo desorientação. Novos presos são tratados de forma semelhante, reforçando a atmosfera de controle e confusão. A prisão possui cerca de 700 presos e aproximadamente 900 funcionários, demonstrando rigorosas medidas de segurança. Cada célula exibe o nome do preso e seus crimes. A prisão do Golfinho Negro abriga indivíduos condenados por crimes horríveis, como canibalismo e ofensas em série. Exemplos incluem Vladimir Nikolaev, preso por matar e desmembrar um amigo, e Alexander Masluk, transferido após assassinar seu colega de quarto. Esses casos ilustram a gravidade dos crimes que levam indivíduos para esta prisão. Apesar das condições sombrias, a administração da prisão do Golfinho Negro permite aos detentos trabalhar em oficinas para ganhar dinheiro, comprar comida extra ou itens pessoais e receber 4 visitas por ano. Muitos presos relatam sentimentos de arrependimento e reflexão sobre suas ações após anos de encarceramento. Alguns presos desenvolvem problemas mentais, como ansiedade e depressão, devido ao ambiente rigoroso. Eles lutam para lidar com as consequências de suas ações, muitas vezes chorando ao refletir sobre suas sentenças de prisão perpétua. A realidade é que, uma vez encarcerado, eles enfrentam uma vida inteira de confinamento sem perspectivas de liberdade. Número 6. A história e evolução da prisão do Golfinho Preto. O Golfinho Preto tem uma história e evolução marcantes. Estabelecida durante uma época de transformações no sistema penal russo, a prisão serviu a várias funções ao longo de sua existência. Originalmente construída para abrigar presos políticos, mais tarde tornou-se uma facilidade para condenados por crimes graves, refletindo mudanças nas atitudes sociais em relação à punição. Durante a era soviética, o Golfinho Preto foi notório por seu tratamento brutal de presos. Muitos prisioneiros foram submetidos a condições de trabalho adversas, que muitas vezes incluíam trabalho forçado em projetos de infraestrutura ou fábricas. Essas práticas mudaram, mas a prisão ainda mantém uma atmosfera de intimidação e controle, moldando o ambiente atual, onde o medo e o rigor dominam diariamente as condições de vida. Número 5. Condições de vida na prisão do Golfinho Preto. A prisão é austera e implacável, com espaço limitado e vigilância constante. Os presos estão sujeitos a regras rigorosas que governam todos os aspectos de suas vidas. O regime estrito visa manter a ordem, mas contribui para sentimentos de desesperança. A comunicação com o exterior é severamente restrita. Presos não podem acessar a internet ou fazer chamadas telefônicas, isolando-os de famílias e comunidades. Essa falta de contato pode exacerbar sentimentos de desespero e deteriorar a saúde mental. Os presos podem receber um número limitado de pacotes por ano, contendo produtos básicos e roupas. No entanto, esses pacotes são rigorosamente monitorados e contrabando pode resultar em punição severa, incluindo confinamento solitário. A falta de confortos pode levar a sentimentos profundos de privação e desespero.
Número 4. Impacto psicológico. O custo psicológico do encarceramento na prisão do Golfinho Preto é significativo. Muitos presos relatam experiências de depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental. A falta de apoio à saúde mental exacerba condições, levando a um ciclo de sofrimento difícil de quebrar. A prisão emprega psicólogos para avaliar os presos antes de emparelhá-los com colegas de quarto, visando mitigar conflitos e garantir compatibilidade. No entanto, a eficácia dessas medidas é frequentemente limitada no ambiente hostil. O estresse da vida na prisão pode levar a explosões violentas entre detentos, complicando ainda mais a já tensa atmosfera. Número 3. O papel dos guardas. Os guardas da prisão do Golfinho Preto desempenham um papel crucial na manutenção do regime rigoroso. Sua presença constante e autoridade exercem impacto significativo na vida cotidiana dos detentos. Embora alguns guardas demonstrem profissionalismo e adesão aos protocolos, outros são conhecidos por exibir brutalidade e falta de empatia. Relatos de força excessiva e maus tratos por guardas levantam preocupações sobre violações dos direitos humanos. A combinação de poder, superlotação, dinâmica psicológica e angústia cria um ambiente volátil, onde tanto presos quanto guardas enfrentam desafios em suas interações. Número 2. Reabilitação e reentrada. Apesar de sua reputação negativa, a prisão do Golfinho Preto oferece alguns caminhos para a reabilitação. Programas de trabalho ensinam habilidades como marcenaria ou costura, proporcionando aos presos uma sensação de propósito e possibilidade de reintegração na sociedade. No entanto, a maioria dos presos cumpre penas de prisão perpétua, tornando escassas as chances de reentrada. Isso levanta questões sobre o propósito do encarceramento. Apenas punição ou também reabilitação? Defensores da reforma prisional argumentam que programas significativos podem melhorar o bem-estar dos presos e a segurança pública a longo prazo. Número 1. Comparando prisões na Rússia. Ao comparar a prisão do Golfinho Preto com outras instalações russas, como Bucha e Cisne Branco, fica claro que cada instituição tem seus desafios e características únicas. Enquanto Bucha é conhecida por superlotação e riscos à saúde, e Cisne Branco por isolamento extremo e restrições de comunicação, o Golfinho Preto se destaca por seu regime rigoroso e condições duras. Cada prisão reflete diferentes aspectos do sistema penal russo, revelando hábitos sociais em relação ao crime e castigo. As experiências dos detentos destacam as complexidades da reabilitação e o impacto das instituições em ambientes individuais. Em resumo, a prisão do Golfinho Preto é uma instalação que exemplifica os extremos do sistema penal russo, com sua longa história. Condições adversas e foco no controle servem como um lembrete gritante dos desafios enfrentados por aqueles encarcerados. As histórias dos presos, suas lutas e jornadas para compreender as consequências de suas ações fornecem insights críticos sobre a experiência humana sob extrema coerção. Ao concluir nossa exploração da prisão do Golfinho Preto, é essencial refletir sobre as implicações mais amplas da encarceramento e a importância de compreender a condição humana em ambientes desafiadores. O que você acha dessas condições? Você acredita que a abordagem adotada em prisões como a do Golfinho Preto é justificada? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva. Valeu!